Aê, Believers! Meu nome é Juan Noah, sejam bem-vindos a mais um vídeo Believe Calistenia. E hoje, Back Lever. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight. Cast me far away, play these little games, acting all okay, today. Aê, deixa logo aí o seu like para que o YouTube reconheça o nosso conteúdo como relevante e possa nos indicar para mais pessoas. Assim vocês nos incentivam e a gente pode incentivar mais pessoas a acreditarem em si mesmas. Believe! A primeira coisa que a gente vai falar sobre o back lever não é sobre que músculos usar, que técnica abordar, a gente vai falar da parte mecânica do movimento. O back lever vai funcionar como uma alavanca, e uma alavanca de terceira classe, que é muito estudada na física, onde nosso corpo deve ser uma haste prismática com distribuição homogênea de massa. Ou simplesmente tem que ser uma barra. A gente tem que abordar a parte do nosso tronco até a ponta do nosso pé como se fosse uma coisa só, como se fosse uma única haste. Então, em uma alavanca, a gente vai ter três elementos talvez principais, que são o ponto fixo, o ponto de força e o ponto de resistência. Além, claro, do que eu falei sobre a barra. O nosso ponto fixo no back lever vai ser a articulação do nosso ombro. O nosso ponto de força vai ser principalmente na região do nosso tronco, desde aqui a parte superior do nosso peito até o nosso core. E o ponto de resistência vai ser todo o nosso tronco. E por que eu estou falando tanto de mecânica, de física, de alavancas e não de exercícios para executar o back lever? Calma, você vai entender mais sobre alavancas e sobre a importância delas em instantes. Agora vamos para alguns exercícios. Pera aí, homem. Antes de sair por aí tentando o back lever de qualquer jeito, é preciso primeiro saber se você é capaz de chegar à posição de partida para o movimento. Essa posição de partida é atingida por meio de um exercício chamado Skin the Cat. Vamos falar dele mais na frente. Agora, vamos aos pré-requisitos, e o primeiro deles é a elevação de joelho. Ser capaz de realizar pelo menos 3 séries de 10 repetições ajudará bastante, lembrando de não balançar no momento da execução para evitar hiperextensão lombar. Outra dica preciosa é estender a perna um pouco à frente do corpo e não diretamente abaixo. No nosso caso, para fazer esse movimento da maneira mais efetiva, a gente deve evitar fazê-lo com as escápulas elevadas e procurar executá-lo com as escápulas deprimidas, assim como está sendo mostrado no vídeo. Assim, a gente vai ativar os músculos que vão dar muito mais estabilidade às repetições do exercício. Tente puxar a barra o máximo que você pode sem dobrar os cotovelos. O próximo exercício são as flexões na barra, ou as pull-ups. Ser capaz de executar pelo menos 3 séries de 5 barras pronadas com boa forma e de maneira controlada será de extrema importância para o back lever. O principal exercício para conseguir o Skin the Cat são as elevações em Tuck Front Lever, que consistem em levar os joelhos na direção do peito e rotacionar o tronco até que seu corpo fique em uma angulação horizontal. O ideal aqui seria no mínimo 3 séries de 3 repetições bem executadas e de forma controlada. Se ainda não conseguir realizar o exercício dessa maneira, é possível diminuir o grau de dificuldade flexionando levemente os braços. O mínimo aqui será também 3 séries de 3 repetições.
Tente executá-lo de maneira controlada e sem balanço. Finalmente, o Skin the Cat. O movimento consiste, nesse caso, em fazer uma elevação em tuck front lever e continuar a rotação no eixo do ombro até seu corpo ficar em uma posição horizontal, de costas para barra, ou seja, até chegar na posição de tuck back lever. Então você faz o caminho de volta e repete. Algumas pessoas têm um medo natural de fazer a virada do Skin the Cat. Não tem nenhum problema com isso. Além do mais, é muito simples de ser superado. Basta você ter uma argola ou uma barra baixa e fazer o caminho inverso do Skin the Cat para adquirir confiança. O próximo exercício é o Tuck Back Lever Holding, ou seja, você vai segurar a posição do Tuck Back Lever em isometria. Aqui seriam 4 séries de 5 a 10 segundos segurando. Antes de seguirmos adiante, alguns erros comuns. O primeiro deles é a retração das escápulas com anteversão pélvica. Para ficar mais claro, é quando você abre o peito e arqueia a sua lombar. Dois fatores que, além de lesivos, vão tornar o seu back lever esteticamente feio e mecanicamente ruim. Você pode evitar esses erros fazendo uma protração escapular e uma retroversão pélvica, assim como vai ser demonstrado no vídeo. Primeiramente, a maneira que não deve ser feita o tuck back lever, e nenhuma outra variante do back lever. Você deve colocar o peito e a barriga para dentro, como se os ombros quisessem se tocar e flexionando um pouco a coluna lombar. Assim você vai tornar muito mais eficiente e vai precisar de muito menos esforço para segurar a posição. Agora daremos início a uma série de exercícios um pouco mais avançados, e o primeiro deles é o Advanced Tuck Back Lever, que é uma variante do Tuck Back Lever, mas com os joelhos um pouco mais afastados do tronco. Aqui também devemos evitar a anteversão pélvica e a retração escapular, para também tornar o exercício mais eficaz. O próximo exercício são as extensões dinâmicas de Straddle Back Lever. Elas devem ser feitas em séries de no máximo 5 repetições. Esse é um dos exercícios que você mais deve ter cuidado para não balançar. É de extrema importância que ele seja feito de forma controlada. Dando início aos exercícios finais, a gente tem o Straddle Back Lever 45 graus. É um exercício de isometria, no qual você vai segurar a posição do back lever na diagonal, ativando todos os músculos necessários para o back lever horizontal. O próximo exercício é muito similar. A única diferença é que você vai fazer ele com as pernas juntas, aumentando assim o grau de dificuldade da isometria. Se você já estiver apto a realizar o exercício anterior por pelo menos 15 segundos, você já estará capacitado e habilitado para tentar o Straddle Back Lever, que é a versão do back lever com as pernas abertas. Se você conseguir realizá-lo por pelo menos 10 segundos, significa que o back lever está muito perto. Agora vamos treinar a área mais importante para conseguir o back lever, o cérebro. Para isso, a gente vai ter que voltar a falar sobre alavancas, que basicamente são divididas nesses 3 tipos, mas a que nos interessa é a alavanca interpotente, que tem a força sendo exercida entre o ponto fixo e a resistência, assim como no back lever. Sabendo como funcionam as alavancas, a gente pode usar a física a nosso favor. Então, a gente já sabe que a resistência nessa alavanca chamada back lever é a toda a parte do nosso corpo, desde aqui da parte do começo do nosso peito, a parte mais alta do nosso peito, até a ponta do nosso pé, vai ser a nossa barra, o nosso ponto de resistência. E a gente já sabe disso. O que a gente não sabe é que quanto maior o braço de resistência, ou seja, quanto maior a distância do ponto fixo até a extensão inteira do braço de resistência, mais difícil vai ser executar essa alavanca. E o que a gente vai precisar fazer é diminuir um pouco esse braço de resistência, de uma forma que eu vou explicar para vocês agora. Como eu disse, o nosso ponto fixo está sendo a articulação do nosso ombro, mas a gente pode hackear esse back lever e criar outro ponto fixo. E esse outro ponto fixo vai ser formado pela junção do nosso tríceps com a nossa dorsal. Olha no exemplo que eu vou mostrar. Nesse exemplo, vemos o back lever realizado em sua forma completa. Agora, vamos recapitular algumas particularidades do back lever como uma alavanca. A primeira delas é que nosso corpo funciona como uma barra de alavanca. O nosso ombro vai ser o nosso ponto fixo.
Toda a extensão, desde o nosso tronco até o nosso pé, vai ser a nossa resistência, que vai estar atuando com a força da gravidade. A força de potência vai estar sendo exercida pela força dos nossos músculos do tronco. Aqui vemos o comprimento do que deveria ser o braço de resistência, mas como eu falei anteriormente, podemos encurtar esse braço de resistência simplesmente mudando o ponto fixo de lugar. Vamos tirá-lo do ombro e colocá-lo na junção entre tríceps e dorsal. Ou seja, encaixe seu tríceps na sua dorsal e pressione. Se você está quase conseguindo o back lever, mas não consegue segurar, tente essa técnica que eu tenho certeza que você vai conseguir. Comenta aqui embaixo se deu certo ou não e marca a gente no Instagram. Believers, primeiro vídeo de 2019 e a gente tem muitas metas para perseguir esse ano e alcançar. Então faça parte dessa história, a gente tem muitos movimentos para pegar esse ano, muita evolução para conseguir. A gente precisa que vocês nos incentivem, então siga a gente nas redes sociais, compartilhe nossos vídeos, assista nossos conteúdos e principalmente, acredite, bota aí no calendário, esse é o primeiro vídeo de 2019, vamos ver como você vai estar no nosso último vídeo de 2019, Believe! Message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the